Bom, então para o vídeo de hoje eu resolvi trazer uma análise um pouco diferente. Estava lendo o relatório de alguns fundos imobiliários hoje e me chamou muita atenção o relatório do BTLG11. A gente vai dar uma analisada geral no fundo como um todo, como o padrão que a gente já fez aqui em outros vídeos. Primeiro numa plataforma, ver alguns indicadores e depois a gente vai entrar no relatório gerencial do fundo para entender o que está acontecendo, para entender a situação atual do fundo e principalmente abordar esses pontos que me chamaram a atenção e me motivaram a fazer esse vídeo. Então, sem mais delongas, né, já vindo aqui para o Investidor 10, o fundo BTLG11 da BTG, é um fundo de logística, gestão ativa, está cotado a 113,80, o yield de 9,11% e o PVP de 1. Então, não, ele não está com desconto. Na verdade, a gente está pagando de 1 para 1, então quando esse PVP aqui ele tá 1, significa que eu estou pagando R$1 para cada R$1 do fundo. R$1 do patrimônio do fundo. Então eu não estou comprando ele com desconto ou com algum tipo de prêmio. Quando a gente vem aqui para a parte de alguns indicadores fundamentalistas do fundo, gosto bastante de avaliar essa parte. A gente vê que o BTLG ele teve um crescimento de valor de mercado muito expressivo, né? Lá em 2020 ele tinha um valor de mercado de aproximadamente 1,45 bi. Hoje ele está em 4,62. Muito se deu porque esse fundo ele não era gerido pela BTG e ali depois de 2019 ele foi gerido pela BTG e desde então a gente teve um crescimento muito significativo no fundo. A gente vê aqui também, né, que o valor patrimonial do fundo, ele acompanha esse valor de mercado. Então, nos mesmos anos onde eu tenho crescimento de valor de mercado, eu tive o crescimento do valor patrimonial, que é aquela coisa, o fundo de tijolo basicamente estou comprando o ativo, estou comprando imóvel. Então, se ele aumenta os seus imóveis, o valor do fundo naturalmente vai aumentar também. E a gente comentou anteriormente que o PVP estava em 1 e a gente consegue observar aqui, olha, que o PVP nunca saiu muito longe de 1. Na verdade, na maioria dos anos, ou ele está de 1 para 1, ou ele está maior que 1. Então, no ano passado, a gente teve uma oportunidade ali de comprar o BTLG11 a 0,90, que ele estaria com uns 10% de desconto. Porém, no geral, ele está sempre acima de 1. Isso nos indica que possivelmente faz sentido a gente comprar com um PVP de 1 para 1, que é o que está acontecendo hoje. Porque o fundo é de uma ótima qualidade, então ele sempre está sendo negociado com prêmio em cima do seu valor. Quando a gente vem aqui para o relatório do fundo, esse é o último relatório do mês de setembro, né? Referente ao mês de setembro, estou lendo ele no mês de outubro. Então, o valor de mercado do fundo 4,4 bi, cota de mercado R$100, valor patrimonial 4,6 bi, cota patrimonial 103,87, que é aquele 1 para 1 que a gente viu que está lá no Investidor 10. Dividend yield não foge muito do que está lá. Hoje ele está pagando 79 centavos por cota e o ADTV mensal, ou seja, o valor de negociação, a quantidade de negociação aí que a gente tem média é de 6,4 milhões. Aqui consta pra gente o número de imóveis e o ABL, né? Então, o número de imóveis 33 e o ABL, que é a quantidade de área que o fundo consegue usar para gerar renda, 1.300.000 metros quadrados. O LTV de 2,7%. O LTV, se você não sabe, é basicamente o quanto do imóvel que o fundo tem em garantia e alguns determinados imóveis que estão na negociação. Então, o valor de 2,7%, que é o que a gente tem aqui, é extremamente baixo, né? Extremamente conservador. A vacância financeira de 1,7% também baixíssima. Aqui estão algumas demonstrações de resultados, né? O que chama a atenção pra gente aqui sempre vai ser o NOI. O NOI, que não é um termo muito utilizado aqui no Brasil, mas o NOI basicamente é a eficiência operacional do fundo. É o que ele consegue gerar operacionalmente mesmo, com os imóveis deles, né? Sem contar outras aplicações do fundo. Aqui eles nos trazem a rentabilidade do BTLG. Então, em 4 anos aqui, né, ela é bem superior ao IFIX e também ao Ibovespa, não ao CDI, até por conta que a gente está ali com uma taxa de juros extremamente alta, então acaba ficando bem complicado bater esse número. Ainda assim é possível, mas o fundo de tijolo é bem complicado mesmo. Aqui graficamente, então, uma rentabilidade desde a gestão do BTG, lembrando aquilo que eu falei, né, anteriormente, o BTG assumiu esse fundo ali para 2019, então pode ver que aqui eles já deixam bem certinho pra gente, junho de 2019, e eles vêm performando ali, né, batendo até o CDI. Esses dados aqui é muito importante a gente linkar com aquilo que a gente viu lá no Investidor 10 anteriormente, né? O crescimento patrimonial do fundo, né? O valor de mercado dele vem crescendo muito. Então isso aqui está diretamente ligado com aquele número lá. O histórico de dividendos do fundo, então na média 78 centavos por cota, é o que ele vem pagando hoje ali. E a gente tem um dividendo aí extraordinário, dezembro de 2024, de 86 centavos por cota.
Isso é até um tema que eu vou tratar um pouco mais à frente com alguma observação que eles deixaram no relatório muito interessante. Aqui eles nos trazem também sobre o ADTV. Então o ADTV, como eu falei antes, é o volume médio de negociação diário e desde 2019 esse ADTV vem crescendo bastante. Olha só, ano passado mesmo, 10,9 milhões, né? Então realmente o fundo ele está se tornando muito atrativo. A quantidade de cotistas também vem aumentando significativamente desde 2019. E cara, essa parte aqui do relatório me chamou muita atenção. Isso aqui é absurdo, tá? 16% ao ano de CAGR de dividendos. O CAGR, se você não conhece o CAGR, é um indicador que eu gosto muito de utilizar. O CAGR é o crescimento anual composto. Então, quando você faz uma simulação lá, investindo, por exemplo, R$300 por mês, a 10% ao ano, em 30 anos, esse 10% seria o CAGR. Seria o crescimento anual do seu valor. E desde 2018, né, considerando 2018 aqui o primeiro ano, até hoje, a gente tem um crescimento anual composto de 16% ao ano nos dividendos do BTLG11. Lembrando que o dividendo foi pago não garante dividendo futuro, mas ainda assim é um ponto de muita atenção pra gente aí. O fundo está pagando muito bem e com alta expectativa de crescimento, né? Aqui ainda o fundo nos traz mais algumas informações sobre o portfólio dele. Então, o perfil dos ativos, né, industrial, varejo e logística. O forte dele realmente é logística. A gente vai ver que é bem concentrado ali na região de São Paulo. Tipo de contrato atípico e contrato típico e o indexador desses contratos, né? Então 97% a grande parte ali IPCA. O tipo de multa, mais de 12 aluguéis, 42%, 50% de 4 a 12 e 3 aluguéis, 8%. Aqui eles plotam pra gente até num mapa para ficar mais didático, né? De forma mais geográfica aí como tá a distribuição dos ativos do fundo. Então, como eu falei anteriormente, né? É muito localizado em São Paulo. Muito, 90% localizado em São Paulo. E com uma vacância extremamente baixa, né? E logo aqui na próxima página, eles já traz pra gente os locatários, né? Aqui eles trazem os top 20, mas vai ter mais. Então eles têm galpões logísticos para Amazon, Nestlé, grandes marcas aí, né? Muito posicionadas, os contratos, né? O vencimento deles, grande parte aqui, 2029 mais, então contratos longos, tem uma previsão de receita ali. E aqui mais um gráfico que representa muito bem aquilo que eu falei, né? Essa aqui seria a cidade de São Paulo e a maior parte, né? A concentração grande aí do fundo tá nessa região. E já chegando ao final do relatório, vem justamente a parte que me chamou a atenção e me motivou a fazer esse vídeo aqui. Olha só, o BTG ele deixa a seguinte frase aqui pra gente. O BTLG11 costuma desinvestir por ano de 12 a 15% do seu patrimônio, destravando lucro e criando valor via reciclagem de portfólio para o cotista. E abaixo alguns dados aqui pra gente muito interessante. 771 milhões total de vendas em 3 anos, 159 milhões de vendas em andamento e R$ 4,48 de lucro por cota das vendas. Isso aqui é muito bacana. Ele mostra pra gente que o fundo ele tá preocupado em realmente trazer valor pro cotista, além dos dividendos que a gente recebe mensalmente. Isso é importante porque muitas vezes quando a gente vai comprar um fundo ou uma ação, a gente só olha o dividendo. Porém, existem outras formas do fundo ou da empresa de destravar o lucro pro cotista, pro acionista. Isso é muito bom, muito interessante. A gente tem que realmente dar valor a isso. Porque mostra que a gestão está preocupada em botar o dinheiro no seu bolso, que é o que importa no final do dia. Então, só para dar um exemplo em ações também, né? Fugindo um pouco aqui do relatório do BTLG11, mas a recompra de ações por parte da empresa, ela aumenta o teu dividendo por ação. Se você tem 10 centavos distribuído por ação e a empresa comprou uma parte das ações, por exemplo, que está em circulação, talvez esse dividendo vai para 12 centavos. Então, ela acaba destravando o lucro, além, claro, do dividendo normal, da valorização de cota, para você, acionista. Quando a gente vai para um fundo imobiliário, que é o caso do BTLG11, a gente tem um dividendo mensal que é importantíssimo, só que o fundo pode, por exemplo, que é o que o BTLG deixa destacado aqui, por meio de vendas de ativos, né, reciclagem de portfólio, que acaba unindo essa bonificação para o cotista com o alinhamento do portfólio do fundo à estratégia da gestão, destravar lucro e distribuir isso daí em forma de rendimento para a gente. Então isso é muito bacana, com certeza justifica o PVP do fundo estar sempre acima de 1, né? Porque ele está sempre destravando lucro, é o que a gente vê aqui, que a gestão deixa bem sinalizado para a gente. E além dessas vendas que já foram feitas em 3 anos ali, né?
771 milhões, a gente tem mais 159 milhões em andamento, ou seja, eles continuam fazendo esse movimento, que é muito interessante, então vale a pena. Eu particularmente, não é recomendação de compra, né, mas estarei acompanhando o BTLG11, achei muito bacana essa posição da gestão, porque além do dividendo recorrente, eles estão realmente preocupados em bonificar e destravar lucro para o cotista. E faz muito sentido com a minha estratégia, tanto a minha pessoal quanto até a carteira do canal, né, em estar posicionado em ativos que geram caixa, para a gente conseguir girar mais rápido ainda a nossa bola de neve. E aqui logo abaixo, né, na mesma página ali, eles deixam para a gente os imóveis que foram vendidos e os imóveis em processo de venda. Aqui estão alguns cronogramas de desembolso e recebimentos, então, né, a gente tem 2 recebimentos aí para o quarto TRI de 25 até o final do ano, então, e as aquisições que o fundo fez, né, ou seja, desembolsos para o segundo TRI de 26 e o quarto TRI de 26. E ainda sobre a alavancagem do fundo, né? Então, os CRIs que ele tem, as dívidas que ele emitiu, totalizam aí 131 milhões e 200 mil, 2,7% do fundo, que é o que a gente viu do LTV anteriormente, e ali tá tudo indexado a IPCA mais 5,92, então ele tá um pouco fora ainda dos títulos públicos, né? Ou seja, ele está mais barato ainda do que um título público hoje. Aqui ainda para complementar, eles deixam pra gente o fluxo de amortização, então em azul escuro o saldo devedor, amortização anual em azul claro e o LTV, né? O LTV ele vai caindo conforme a amortização das dívidas aí do fundo ao longo dos anos. Para deixar bem claro, né? Não quer dizer que quando chegar lá em 2030 o fundo não vai ter nenhuma dívida, porque no meio desse período aqui, né, como fundo de gestão ativa, eles mesmos já falam de reciclagem de portfólio, consequentemente surgirão outras oportunidades de compra de ativos, outras situações, e o fundo irá emitir dívidas, irá ter novos CRIs, mas desde que controlados, né, desde que bem geridos ali, não causam um problema ao fundo, né, bem como uma dívida ali para uma empresa. Na verdade é saudável até de certa forma. Então se você gostou do vídeo de hoje, se eu conseguir te ensinar algo novo, né, eu particularmente gostei muito dessa posição do fundo, por isso eu resolvi trazer esse vídeo. Eu vejo poucas pessoas no YouTube realmente falando de outras formas com que as empresas e os fundos imobiliários conseguem gerar renda para o acionista, para o cotista, e geralmente se prendem muito ao dividendo, né, mas é muito legal a gente encontrar fundos que fazem, né, que destravam lucro de outras maneiras e estão preocupados na remuneração do acionista. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ative o sininho e compartilhe para que mais alguém veja esse vídeo e adquira esse conhecimento. Até a próxima.